Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio aprova projeto de lei que prevê ações emergenciais para o setor cultural. É uma vitória para a cultura carioca, é uma vitória para a cidade do Rio de Janeiro, é uma vitória para todos nós. Movimento Floresta de Camboatá comemora a suspensão de audiência pública sobre a construção de um novo autódromo na região. E Dia dos Pais vira esperança do comércio para amenizar prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. Dia dos Pais realmente é o nosso segundo Natal, é o segundo ponto mais alto do ano de venda para a gente. É a segunda data mais importante depois do Natal e realmente essa renda é bem importante para a empresa e para todos os vendedores. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você do Rio de Janeiro, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão plenária dessa quinta-feira, que aprovou ações emergenciais para o setor cultural da cidade. A repórter Simone Braga acompanhou. Nesta quinta-feira, os vereadores realizaram mais uma sessão híbrida. Parte dos vereadores participaram virtualmente e outra parte de forma presencial. A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe. O retorno às aulas, novamente, foi um tema muito discutido pelos parlamentares. E o presidente da Comissão de Educação, vereador professor Célio Luparelli, falou sobre o contato com a secretária de Educação. No dia 5 de agosto, entramos em contato com a secretária municipal de Educação, pois havia muitas informações conflitantes. E ela nos afirmou, entre outras dúvidas que tínhamos, o seguinte: primeiro, os gestores e os profissionais não regentes retornarão, segundo ela, no dia 10 de agosto. Isso está decidido, segundo ela. O horário será entre 9 e 14, com rodízios ao sabor dos diretores. Terceiro, o grupo de risco não retornará. Quarto, o objetivo ou os objetivos são de não deixar a escola abandonada, quer dizer, manter, portanto, o prédio público e fazer diagnóstico dos problemas das unidades. E, além disso, manter viva a relação com a comunidade. A partir do dia 17 de agosto, seria o quinto item, haverá atendimento ao público, portanto, de 10 a 16, não haveria esse atendimento ao público. Sexto, não há data, isso para chamar atenção, não há data fixada para retorno dos alunos e dos professores regentes. Me disse isso ontem a secretária municipal de Educação. Não serão reabertos os refeitórios que têm que cumprir uma liminar que impede, segundo a secretária municipal de Educação. Nenhum dos funcionários que não puder comparecer será punido, segundo a secretária municipal de Educação me afiançou ontem. Diante de tantas informações que são polêmicas, sem dúvida, resolvemos realizar uma reunião da secretária com os vereadores para debater sobre esse tema. Realmente há muitos pontos a serem discutidos. Conversamos com o presidente da casa, depois de falar com a secretária, e garantimos para o dia 10 de agosto, segunda-feira próxima, às 16h15, porque não pôde antes, em sessão virtual. Venho fazer um alerta, né, aos diretores, principalmente de escolas, e trazer uma denúncia para o conhecimento de todos os vereadores, tá? Daqui da Câmara. O prefeito mandou as escolas abrirem, os diretores irem abrir as escolas para limpeza, para colocar as escolas em situação de volta a qualquer momento. Apesar de estar dizendo não tem data para voltar, apesar de dizer isso, mas já tem ordem das direções irem para as escolas a partir de segunda-feira. Escolas que estão fechadas, prestem atenção nessa informação que eu vou dar. Escolas que estão fechadas há 5 meses, escolas que estão com contrato de limpeza, de merenda suspensos, ou seja, não tem ninguém para limpar as escolas que estão fechadas há 5 meses. Inclusive, a gente recebeu um áudio
do grupo dos terceirizados, em que o encarregado diz claramente o seguinte, vou tocar para vocês ouvirem. Vocês estão proibidos de voltar na segunda-feira a trabalhar, tá? Lembrando que vocês estão com um contrato suspenso. Se acontecer alguma coisa, vocês voltam para a escola, acontece alguma coisa, isso prejudica a vida de vocês no trabalho, tá bom? O encarregado está dando ordem, porque ele encarrega tem nada a ver com a prefeitura, são empresas terceirizadas, carteira assinada. Ele está dizendo, vocês não têm autorização para voltar a trabalhar na escola, porque o contrato com a Secretaria de Educação está suspenso. Ou seja, o diretor vai voltar na cara e na coragem, sem ninguém para ajudar na limpeza, sem ninguém para ajudar na cozinha, uma escola que está há 5 meses fechada. O vereador Paulo Pinheiro lembrou o Dia Nacional de Combate à Tuberculose e falou sobre a doença. Nós temos situações gravíssimas no Rio de Janeiro, e a tuberculose é um exemplo disso. Não fosse a alta mortalidade materna, claramente mostrando a deficiência do sistema de saúde carioca, a alta mortalidade infantil, mostrando também a deficiência dos serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro, nós temos o Rio de Janeiro com uma triste estatística, presidente. A capital, o Rio de Janeiro, é a segunda colocada no Brasil em incidência da tuberculose. Coeficiente de incidência da tuberculose é o número de casos sobre 100 mil habitantes de uma determinada localidade. O Rio Capital é a segunda colocada, só perde no Brasil para Manaus. E terceira colocada em mortalidade. Perde também em mortalidade para Recife e Belém. Mas isso é uma coisa absurda. No estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios, o pior município em relação à tuberculose é a capital, Rio de Janeiro. Qual é a razão disso? A razão disso são as condições socioeconômicas, é claro, mas é também uma política de saúde que tem sido muito equivocada. O vereador Raymond fez uma homenagem à comunidade libanesa. Eu queria, nesta minha fala de hoje, fazer uma homenagem à comunidade libanesa. A comunidade libanesa no Rio de Janeiro. E eu falo em meu nome, tenho certeza também que falo no nome do povo carioca, de quem recebeu o mandato para representá-lo nesta Casa de Leis, juntamente com meus pares, que também se associam a este ato de solidariedade em relação a este povo, que tanto contribuiu e continuará a fazê-lo para o desenvolvimento desta nossa cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. O povo libanês, que se reflete nesta laboriosa comunidade líbano-carioca, merece a contrapartida de apoio e socorro por tudo que fez pelo nosso município e respectiva população, tornando cariocas, libaneses e seus descendentes uma unidade em favor do progresso da cidade do Rio de Janeiro. Durante a sessão, os vereadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da explosão do Líbano. O vereador João Ricardo compartilhou informações sobre a missão humanitária que partirá para o Líbano. E essa missão humanitária ela parte imediatamente ao Líbano, composta de vários especialistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões pediátricos, vasculares, anestesistas, neurocirurgiões e ortopedistas. Essa missão vai ficar no Líbano entre 10 e 15 dias. Eu queria dar ciência à mesa diretora que eu faço parte dessa comitiva. Estou indo enquanto servidor público, enquanto médico cirurgião, e queria, então, parabenizar os envolvidos nessa grande empreitada aí de ajuda humanitária que está sendo feita aqui. Foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Mota, com a coautoria de 21 vereadores, que dispõe sobre políticas emergenciais para o setor da cultura no município durante a pandemia da Covid-19. Queria agradecer a todos os vereadores que contribuíram para que esta vitória acontecesse. Ela não é uma vitória minha, ela é uma vitória de milhares e milhares de trabalhadores da cultura, de artistas da cidade do Rio de Janeiro. Ela é uma vitória, eu queria agradecer os mais de 130 coletivos que fizeram um abaixo-assinado de apoio a esse projeto de lei, as mais de 3.300 assinaturas que chegaram nesse abaixo-assinado, nesse potente movimento de mobilização que resultou com a aprovação desse projeto de hoje. É uma vitória para a cultura carioca, é uma vitória para a cidade do Rio de Janeiro, é uma vitória para todos nós. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto que cancela as multas aplicadas durante a pandemia em estacionamento proibido na orla. Muitas das vezes as pessoas
precisavam parar um carro para ir numa farmácia, que tem diversos pontos de farmácia na orla da cidade do Rio de Janeiro, ou visitar um parente, levar um remédio para um parente que não tem vaga de garagem disponível para uma pessoa parar, e teve seu carro multado ou rebocado. Logo depois, nós tivemos a reabertura da cidade em etapas, foi liberada a orla e o esporte aquático, e a pessoa tinha que parar o carro para poder fazer essa atividade. Então, é um pouco controverso você liberar a pessoa participar de uma atividade num determinado local público e ela não poder parar o carro. Então, de uma certa forma, você está discriminando quem não mora na orla. Eu tenho certeza que isso aí foi uma atitude que passou despercebida aos olhos do poder público, e esse projeto nada mais é do que consertar essa injustiça que foi causada na vida de algumas pessoas. A Justiça do Rio determinou nesta quinta-feira que as escolas particulares do município permaneçam de portas fechadas. A decisão é do desembargador Peterson Barroso Simão, da Terceira Câmara Civil. A Prefeitura do Rio fica proibida de promover qualquer ato administrativo que autorize o retorno das aulas na rede privada. A decisão do Tribunal de Justiça suspende o decreto ditado pelo prefeito Marcelo Crivella no dia 22 de julho que permitia a volta das aulas nas escolas particulares para as turmas do 4º, 5º, 8º e 9º anos. De acordo com a decisão, a Prefeitura está proibida de expedir qualquer outro ato administrativo para promover o retorno das atividades educacionais presenciais nas creches e escolas privadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000 imposta ao prefeito Marcelo Crivella. O decreto do prefeito permitiu a reabertura das escolas na última segunda, dia 3. Foi o caso dessa escola em Madureira, que ficou 4 meses com as portas fechadas, funcionando apenas virtualmente. A diretora criticou a decisão da Justiça. Pense nos pais que precisam trabalhar, que não têm carteira assinada, são autônomos, precisam ir para a rua ganhar seu ganha-pão. Os seus filhos estão largados em casas de vizinhos, escolas clandestinas. Pelo amor de Deus, vejam por esse lado. Quem não precisa da escola, fique em casa. Fiquem em casa, mas não impeçam desses pais que precisam ficarem sem trabalhar e ganhar o seu feijão e seu arroz do dia, por favor. Em nota, a Prefeitura disse que apenas autorizou o retorno e que a decisão da retomada das aulas é individual de cada escola. As aulas presenciais da rede pública estadual estão suspensas até o dia 20 de agosto. Já no município, não há nenhuma previsão para o retorno. É importante esclarecer para a população carioca que as aulas na rede municipal de educação não retornarão enquanto a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê Científico derem essa validação. O que vai acontecer a partir do dia 10 é que as nossas escolas estarão abertas com as suas equipes gestoras para cuidar do prédio, para manutenção, para preparar esse prédio da nossa cidade, que pertence ao nosso patrimônio, para que, quando nós tivermos essa autorização, esse prédio esteja adequado, com todas as regras de ouro para o funcionamento dele. A Vigilância Sanitária interditou 3 postos drive-thru que realizam testes rápidos para a Covid-19. Nesta semana, a Vigilância Sanitária aumentou a fiscalização de empresas que oferecem testes rápidos para a Covid-19 no sistema drive-thru. Os agentes estiveram em postos da Tijuca, Botafogo e Barra. Um posto da Avenida Embaixador Abelardo Bueno foi multado e interditado por falta de licença sanitária. Já na Avenida Olegário Maciel, outro posto foi interditado por não atender em drive-thru. Os testes foram regulamentados pela Prefeitura em maio. Dos 54 locais licenciados, 12 já foram fiscalizados e 3 deles foram interditados. E você vai ver no próximo bloco. Comerciantes apostam no Dia dos Pais para reaquecer as vendas. Hábitos saudáveis começam por uma alimentação balanceada, com carnes, legumes e frutas. Evite achocolatados, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. Promova brincadeiras que possam ser feitas dentro de casa, mesmo que tenha que afastar alguns móveis. A atividade física ajuda crianças e adultos a reduzir o estresse durante esse período de isolamento.
A Justiça suspendeu a audiência pública prevista para essa sexta-feira, que discutiria os impactos ambientais da construção de um autódromo na área da Floresta do Camboatá, em Deodoro. O movimento SOS Floresta de Camboatá comemorou a decisão da Justiça. A previsão é que o novo autódromo seja construído em uma área de 194 hectares da Floresta do Camboatá, localizada em Deodoro, no limite entre as zonas norte e oeste da cidade. Isso equivale a 200 campos de futebol, o que poderia representar a derrubada de 100 mil árvores. Estima-se que 14 espécies de animais vivem ali. Os ambientalistas afirmam que a floresta presta um serviço de regular a umidade relativa do ar numa área poluída. Este seria um trecho importante que resta da Mata Atlântica, em área plana, no município. O impasse desse projeto teria um capítulo decisivo esta semana. Mas a Justiça suspendeu a audiência pública marcada para esta sexta-feira, que discutiria os impactos ambientais da obra. Uma vitória parcial de quem é contrário ao novo autódromo da cidade na Floresta do Camboatá. Nós recebemos essa decisão com muita alegria, como todas as outras também recebemos com alegria. Isso já é uma disputa que já está acontecendo durante 10 anos. Nós praticamente ganhamos todas as batalhas, e quando eu digo batalha, não quer dizer que a gente quer prejudicar alguém, né? A gente é a favor do autódromo, mas que esse autódromo ele pode ser construído ao lado da Floresta do Camboatá. O que a gente é contrário é a construção desse empreendimento sobre a Floresta do Camboatá, que é a última área de Mata Atlântica em área plana da cidade do Rio de Janeiro e tem uma importância fundamental para a cidade, para a qualidade de vida dos moradores. Inclusive, é uma área que ela é destacada a sua importância no plano diretor da cidade. E, mesmo assim, ainda insistem em fazer esse autódromo sobre a floresta, quando ele pode ser ao lado. A audiência é uma das etapas obrigatórias para a obtenção da licença prévia do empreendimento. A Justiça concluiu que o Conselho Estadual do Meio Ambiente não seguiu o princípio da legalidade administrativa, classificando o mesmo como irregular. Uma audiência pública é de praxe acontecer, só que não nesse formato. Não nesse formato de audiência pública virtual, que eles querem fazer passar de qualquer jeito. Isso foi instituído, foi votado por um Conselho Estadual do Meio Ambiente. E, na verdade, é um conselho que nós entendemos como um conselho clandestino, porque não existe uma lei que instituiu o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ele foi criado por um decreto, o 46.739, de agosto de 2019, e ele ofende o princípio da legalidade administrativa por não ter sido formalmente criado. Esse decreto, embora ele diga que as entidades indicariam seus representantes, os mesmos não foram nomeados pelo Poder Executivo e nem a composição foi publicada na imprensa oficial, né? Então, é um festival de ilegalidades. E essa audiência pública ela tornou-se ilegal a partir do momento que ela foi votada pelos conselheiros desse conselho, que se mostra clandestino. O movimento SOS da Floresta do Camboatá acredita que o autódromo pode ser construído ao lado, em uma área plana, sem árvores, diminuindo os prejuízos ao meio ambiente. Quando a gente fala de serviços ambientais, e é importante estar destacando isso, a gente está falando sobre a questão da amortização climática, sobre a amenização climática que ocorre na região, os serviços que a floresta presta para a região, como, por exemplo, muito importante é a absorção das águas das chuvas, né? É uma região que historicamente alaga muito e alagaria mais ainda se não fosse a floresta. Por exemplo, os estudos indicam que a floresta absorve, no mínimo, aí, 1 milhão de metros cúbicos de água de chuva. Ela armazena no seu território. Ou seja, essas águas poderiam estar muito bem alagando a casa das pessoas, como ocorre ainda, mas os efeitos seriam trágicos, seriam muito, muito pior se não fosse a floresta do Camboatá. E essa é uma questão fundamental nessa questão de serviços ambientais. Um outro ponto é a questão da umidade relativa do ar. Quem mora próximo à floresta sente que enquanto a cidade está com uma umidade muito baixa em certas épocas do ano, na floresta do Camboatá, a umidade é sempre considerável de uma boa qualidade, assim como a questão da climatização, né?
A Floresta do Camboatá, ela presta esse serviço que é o conforto climático, né? A região aqui, o entorno é uma região mais fresca, tem um ar mais puro, exatamente por conta desses serviços ambientais que a floresta presta. E o comércio aposta no Dia dos Pais para reaquecer as vendas após o período de quarentena. No centro do Rio, o movimento ainda é fraco. A FEComércio aposta nas vendas online, que triplicaram durante a pandemia da Covid-19. Quem precisou fechar as portas por conta da pandemia, espera agora reaquecer as vendas. A expectativa nessa primeira semana de agosto é a melhor possível. Nós estamos trabalhando com entrega para os clientes, fazendo delivery, fazendo vendas corporativas também, que é muito interessante nessa época, para os papais, para os vovôs que estão em casa. A empresa se programou para esse período, tomando todos os cuidados que as autoridades pedem. E a gente está aqui pronto para atender nossos clientes que tenham possibilidade de vir presencialmente para nos atender. O Dia dos Pais realmente é o nosso segundo Natal, é o segundo ponto mais alto do ano de venda para a gente. É a segunda data mais importante depois do Natal e realmente essa renda é bem importante para a empresa e para todos os vendedores, né? O fundador da rede de vinhos Berguti diz que espera um aumento de 15% nas vendas por conta da data. Nós estamos já verificando isso, já estamos na semana, um crescimento do mercado de venda, não só de vinhos, mas de destilados também. Está crescendo esse mercado também. Você acredita aí que pode... Olha, entre 10% a 15%. Inclusive até em relação ao ano passado. Uma pesquisa ainda revela que as vendas pela internet triplicou, um salto de 12% para 36%. Basicamente, a gente perguntou para os consumidores do estado do Rio de Janeiro se eles pretendiam dar presente no Dia dos Pais. Então, a grosso modo, a gente tem uma proporção de pessoas que pretendem dar presentes. A gente pergunta também qual é, digamos, o ticket médio, né? Quanto que eles pretendem gastar nos presentes que eles vão dar. E aí, basicamente, a gente faz uma conta simples e a gente chega nessa estimativa, né, de 819 milhões de reais neste ano, 2020, para o Dia dos Pais. Eu acho que tem uma coisa importante lembrar, assim, quando você analisa dentro do comércio as atividades que mais sofreram depois a partir da necessidade de se fazer isolamento social, a atividade que mais sofreu é vestuário e calçados, né? Então, você pega o volume de vendas dessa atividade a partir ali do final de março e compara com o volume de vendas de hoje, então você tem uma queda muito expressiva. Essa atividade que mais sofreu. E quando você olha para os presentes que vão ser dados, são justamente roupas e vestuários mais citados, tá certo? Então, a gente estava falando que o Dia dos Pais traz um certo alívio para o caixa das empresas do comércio, mas traz um alívio adicional para essa atividade de calçado e vestuário que sofreu muito a partir da crise, né? A pesquisa revela que, por conta das vendas do Dia dos Pais, mais de 800 milhões de reais serão injetados no comércio. Cerca de 5 milhões de fluminenses vão presentear os seus pais no próximo dia 9. Entre os presentes mais procurados estão calçados, vestuários, relógios, seguidos de tablets e computadores. Vai ter presente, mas vai ser o que cabe no bolso, né? Com a atual situação, tem que ser o que cabe no bolso. O presente pro pai a gente está dividindo com a minha mãe, né? Mas a expectativa é boa, é um momento para juntar, né? Um pouco da família que sempre está junto, para poder se divertir, ter aquele momento de calmaria, né? Para continuar seguindo a vida. O Procon dá dicas para o consumidor ficar alerta na hora de ir às compras. Bom, primeira dica, se esse consumidor estiver indo às compras presencialmente, que ele tome todas as medidas de segurança, né? Use máscara, mantenha a distância, evite aglomerar as lojas, isso é muito importante. O segundo passo que o consumidor deve prestar atenção são as promoções, né? É importante que o consumidor já saia de casa com a intenção do presente em mente, o que ele deseja comprar, que ele faça pesquisa de preços, verifique os estabelecimentos, né, onde ele busca o presente. É importante que analise as promoções ofertadas, se de fato elas estão valendo a pena. Formas de pagamento, que ele tenha a possibilidade de juros nos cartões, né, nos parcelamentos, isso é muito importante. Nas lojas online, vamos falar um pouquinho aí das compras online nas lojas virtuais. Muda um pouquinho as regras, né? O consumidor passa a ter direito ao arrependimento, e isso inclui a troca.
Então, o consumidor comprou o produto em sua residência, ou o papai recebeu lá na residência dele, não era exatamente o que ele esperava, não veio o produto que ele comprou, houve algum problema, ele comprou amarelo ovo e veio amarelo claro e não era isso que ele queria. Não importa a razão, ele tem que se arrepender dessa compra por 7 dias. Então, recebeu o produto, ele tem 7 dias para voltar ao estabelecimento e dizer que não quer mais, ou que ele deseja a troca, ou que ele deseja o cancelamento, ele tem esse direito. Nas compras virtuais, é muito importante que o consumidor verifique se está se tratando de um site seguro, se ele está verificando que tem um cadeadozinho lá que informa a segurança do site, formas de pagamento, evitar dar mais informações do que o necessário. Qual a expectativa para o Dia dos Pais? Bem, a expectativa dentro desse evento que a gente está vivendo agora no momento é ficar em casa com a família, né? Como está ocorrendo aí todas as comemorações, e que tudo ocorra bem, a gente possa comemorar de forma segura, né? Prosseguir da melhor forma possível, com todo o pensamento positivo para todos os pais guerreiros, os verdadeiros pais, porque nesse momento de pandemia, entendeu, é muito complexo. Mas é felicidade para todos e ser o melhor pai com os melhores filhos, é essa a expectativa. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.